Fala galera, como vocês estão? Bora para mais um relato? Estou um pouco sumido aí dos vídeos, o pessoal está um pouco envergonhado aí de pedir um relato, enfim, né? Hoje aqui, este vídeo é um oferecimento do inscrito Rodrigo, perfeito? E lembrando, pessoal, que eu estou fazendo live quase todos os dias, tá? Às 8 horas da noite, 8h30, quando eu preciso fazer algumas coisas aqui antes. Então, quem não é seguidor do canal já vai seguindo, sintoniza aí as lives, siga o canal de cortes também, que vai estar na descrição aí. Então vamos lá, galera. Olha só o comentário dele. É um comentário bem curioso, até um pouco cômico, tá? Engraçado, mas é algo que eu já esperava que fosse acontecer, né? Vamos lá então. Fala, mestre. Meu nome é Rodrigo. Acompanho o canal desde suas lives. Tenho 30 anos e recentemente, estimulado pelas histórias que você conta sobre seu amigo comedor de veveco, eu confesso que passei a considerar isso na minha vida. Para quem não sabe, pessoal, eu comento isso várias vezes lá nas lives. Eu tenho um amigo, cara, que por algum motivo, eu acredito que seja pelo fato dele ter ficado muito tempo recluso dentro de casa, só assistindo aquele tipo de vídeo que vocês sabem, né, do Xvideos, ele passou a desenvolver um certo apreço pelas primas trans, tá? Chegando no ponto de que hoje em dia ele só fica com trans. Se eu não me engano, ele ficou com uma garota só, que era mulher, tá? Uma ou duas, não lembro bem assim. E aí, depois de uns tempos pra cá, depois que ele fez os seus 20 anos, o foco dele é travesti. Mesmo que hoje em dia ele tenha a oportunidade de ficar com mulheres, né? Ele é um cara assim que sempre foi muito tímido, nunca teve facilidade de conversação, é um cara muito antissocial. Apesar das coisas mesmo hoje já terem mudado um pouco para ele só gosta de travesti. Ele incentiva o cara a procurar uma travesti, segundo ele, elas exigem muito pouco e entregam um sexo maravilhoso, né, meus amigos? E apesar de eu nunca ter experimentado, né, eu sou heterossexual, prefiro mulheres cis, né? Apesar disso, talvez eu até concorde com ele, porque eu já recebi muitos comentários de amigos e até aqui também nas lives de cara que já experimentaram as primas trans e, segundo eles, elas realmente tem um trabalho superior quando o quesito é sexo, beleza? E na maioria das capitais aí elas cobram muito menos, tá? Enfim, esse meu amigo já namorou com trans, teve um problema imenso por conta disso, mas acredito que essa história fica para as lives aí. Eu nem sei se eu poderia estar contando isso daqui, mas enfim, estou aqui contando aqui sem citar nome de ninguém, então eu acredito que ele não vá ficar com raiva e eu acredito que ele vai ficar até feliz quando terminar de ver esse relato, né? Continuando o relato do Rodrigo aí. Quando eu era jovem, eu sempre ficava fascinado com os vídeos das trans e pensando o que esses caras têm na cabeça de ficar com o homem, mas ao mesmo tempo me colocava no lugar do cara do vídeo e ficava com vontade de experimentar aquela situação. Olha só como é que é contraditória a história, né, pessoal? A pulga atrás da orelha que ele ficava, se perguntando o que esses caras tinham na cabeça para ficar com o homem, muito provavelmente se deve, né, ao estigma da masculinidade tradicional, tá? Isso aqui, galera, é algo muito mais comum que vocês podem imaginar, perfeito? É por isso que eu sempre digo para os caras que são mais jovens assim, hoje em dia, nem pedirem muitos conselhos a homens um pouco mais velhos, porque geralmente acontece de ter muita mentira envolvida na vida desses caras quando eles contam o passado deles. Perfeito? Muita mentira mesmo. E como é que eu sei disso? Muito simples, meus amigos. Você já deve ter visto aquele cara, aquele tio torrão ou aquele vizinho que gosta muito de falar, 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 e aí quando ele conta da juventude dele, ele fala com extremo saudosismo, né? Mas aí você vai num outro amigo dele, ou às vezes você vai até num parente, ou numa mulher que já ficou com ele, uma ex-namorada e tudo mais, e aí ela fala algo que chega a ser o completo oposto, né? Isso, para mim, aqui é uma realidade que eu vejo em quase todos os caras mais velhos que moram aqui na minha rua e no meu bairro. Perfeito? Quando você vai descobrir o que foi a vida deles realmente ali quando eles eram mais jovens, cara, o cara vivia na farra, o casamento que ele dizia ser perfeito não era nem um pouco perfeito, haviam brigas, haviam todo tipo de problemas que vocês podem imaginar, e também o veveco rolava à vontade, cara. Perfeito? Havia aquela velha história da broderagem. O que acontece, pessoal, que eu tenho uma opinião sobre isso que pode não agradar até os senhores. O que eu acredito possa ser o seguinte, cara. O homem, ele se atrai, pessoal, pela figura feminina. Vamos colocar aqui o cara hétero, é claro, né? O cara se atrai pela figura feminina. Hoje em dia, com os avanços que estão tendo, avanços tecnológicos, avanços na estética, as mulheres que são trans, tá? Elas conseguem passar essa ideia de feminilidade, perfeito?
É claro que aqui eu estou fazendo uma diferenciação entre mulher trans, o cara que é travesti, o cara que é gay, perfeito? Que é homossexual. Estou tirando tudo isso. Mulheres trans, principalmente mulheres trans, quando tem uma boa condição financeira, que conseguem usar bloqueadores de testosterona, que conseguem utilizar aí do seu poder financeiro para fazer cirurgias, enfim, elas conseguem transmitir, sim, uma feminilidade. Isso não há como negar. Até porque existem algumas trans também que, se ela não te falar que ela é trans, você nem vai ficar sabendo. Né? Se ela tiver feito cirurgia de troca aí, vocês sabem também do que eu tô falando. Muito provavelmente, cara, na noite aí, tem muito cara que já ficou com uma delas e nem sabe, porque ela não disse pra ele. Então, a vontade que ele sentia, né, o fato dele se colocar no lugar do ator quando ele viu o vídeo, se deve ao fato dele realmente se sentir atraído pela figura feminina da trans. Já a pulga atrás da orelha é o quê? Medo de julgamento social e aquela ideia da masculinidade, né? Que isso daí sim, eu vou falar para vocês, que tem um pouco sim de construção social, tá perfeito? O homem sempre foi visto assim como o cara machão a partir das suas conquistas heterossexuais. Ah, por que heterossexuais? Porque, venhamos e convenhamos, né, pessoal? É muito mais fácil para um homem, se ele quiser arrumar outro homem, do que arrumar uma mulher. Né? Eu, se eu quiser, e até a maioria dos senhores aí, se quiser, arruma um homem por dia. Já com as mulheres, isso não é verdade, está longe de ser verdade. É algo que beira o contrário, né? É difícil arrumar uma. Então, essa vergonha, ou até esse pensamento que vinha na cabeça do cara, que foi o que freou ele até agora, é basicamente isso. O medo de não ser visto mais como homem e até uma culpa, né? Que ficaria dentro dele ali, caso ele jogasse para fora essa vontade que ele tem de se aventurar com uma trans. Continuando o relato, o tempo foi passando, eu namorei, cheguei a morar com uma mulher, mas todos os meus relacionamentos com elas foram um desastre. E quando vi tuas lives, resolvi me deixar levar por essa vontade reprimida e confesso que está sendo os 2 mais felizes meses da minha vida. Hoje posso dizer que tenho felicidade e paz que nunca tive na minha vida de homem compromissado com as mulheres. Eu cheguei até a fazer uma pesquisa aí uns tempos atrás para um vídeo que eu fiz, e eu encontrei uma pesquisa muito interessante também do Reino Unido, tá? Que mostrava lá a taxa de divórcios entre casais heterossexuais, casais homossexuais entre 2 mulheres e entre 2 homens. E galera, era brutal a diferença, tá? A maior taxa de separação, por incrível que pareça, era entre as casais lésbicas. O que isso pelo menos passa para nossa mente? Um relacionamento onde há 2 homens, e eu já vou explicar isso, 2 homens, é um relacionamento muito mais simples. O que essa pesquisa também nos leva a crer é que as mulheres são muito mais exigentes no casamento do que os homens. As mulheres trans, e aqui eu vou colocar um ponto que pode haver muita divergência, mas elas não pensam exatamente como mulheres. E isso é algo que eu reparo e a maioria também dos senhores repara. É só vocês perceberem, pessoal. O que é mais provável? Você receber mais likes em um aplicativo de mulheres trans ou de mulheres cis? Mulheres biológicas, vamos colocar assim. A resposta é óbvia. E também, se você for conversar com as mulheres trans, você vai perceber que elas estão muito mais receptivas, vão te fazer muito menos exigências e vai ser muito mais fácil de você ter um relacionamento com elas, seja para lance casual ou de relacionamento sério, se assim você o quiser. Então, a mente de uma mulher trans, na prática, se prova muito mais simples de se lidar. Talvez pelo fato de elas terem nascido homens biológicos? Pode ser. Eu acredito que sim. Até porque também existem problemas em relação à testosterona. A discrepância entre testosterona masculina e feminina para o lado sexual, para o lado do desejo, é algo sim que cria muitos problemas. E nas mulheres trans, como eu disse, apesar de muitos usarem bloqueadores de testosterona, é diferente. É diferente sim, qualquer um que já tenha ficado com trans sabe do que eu estou falando, né? Geralmente a questão da libido, ela é muito mais parecida com a dos homens do que quando a gente está falando de mulheres biológicas. E isso ajuda mais a equilibrar a vida sexual entre um homem e uma mulher trans do que um homem e uma mulher cis. E isso está diretamente ligado ao fato de ele estar sentindo muito mais felicidade. É claro que faz 2 meses que ele iniciou nessa vida, né? Talvez as coisas mudem com um bom tempo aí que ele estiver
nesta vida aí de apreciador das primas trans. E a questão da paz, como eu disse, é pelo fato de provavelmente as mulheres trans com quem ele está se envolvendo são muito menos exigentes, têm muito menos exigências, então por consequência ele fica muito mais sossegado. Continuando aqui o relato, ainda tem um pouco de receio em relação à família e julgamentos, tá aí, né, o motivo principal dele nunca ter saído do armário, vamos colocar assim, né, mas por causa do meu pai, que é muito conservador. Mas não tenho mais como voltar à minha vida anterior depois de ter provado das primas trans. Hoje sou um homem feliz. Acha que fiz certo? Deixo o relato como uma forma de agradecimento por você ter feito, mesmo que indiretamente, eu perder meu preconceito. E também deixo um conselho a todos os homens que se identificaram com o meu caso. Cai de boca. É lá ele, né? Aí também o cara já exagerou, né? Cara, em relação à família e julgamento, provavelmente isso vai acontecer, né. Mas é aquilo também que eu falo aqui no canal, cara. Se você quer ser um homem completamente livre, você não pode levar a opinião de terceiros como fator relevante para você tomar uma decisão na sua vida, cara. Arque com as consequências, né. Até porque também eu conversei com ele por fora, né, pessoal. Geralmente eu dou um conselho para ele no privado e fazendo o vídeo também. Ele me disse que o próprio pai dele é muito conservador, mas o pai dele já traiu a mãe dele, nunca foi presente. Então, assim, ele era conservador em quê? Só em dar dinheiro, né, para cuidar da família? Beleza. É um cara que teve pouco contato com o pai pintou e bordou também, se bobear. É o caso igual dos caras aqui mais velhos da minha rua, né? Deve ter ficado com o Veveco também e agora fica de moralismo. Minha realidade é essa, cara. Se você está com vontade, está sendo mais feliz assim do que quando você era namorado ou um cara até casado com uma mulher biológica, continue, cara, tá? Você fez certo? É muito certo. Você não está prejudicando ninguém. Você está mais feliz assim. Muito provavelmente foi a melhor coisa que você fez para manter o seu bolso mais saudável, né? O seu bolso agradece. Então, perfeito. Continue até quando você vê que não tem mais sentido. A partir do momento que não tiver mais sentido, pule fora, né? O único receio, talvez, a única coisa que eu poderia te falar que é algo que você tem que tomar uma certa atenção, é se você quiser ter filhos, tá? Se você quiser ter filhos, aí realmente é outro papo, né? Até porque você sabe, muitos caras não querem saber de adoção. E eu não sei também se você pretende ter um relacionamento com uma mulher, um relacionamento sério, um casamento, para poder ter um filho, né? Porque se for assim, não vai poder durar muito tempo essa sua farra. Mas hoje, se você está satisfeito, né? Você tem 30 anos ainda, tem pelo menos bastante tempo para brincar aí, continue. A única coisa que eu digo é a questão dos filhos mesmo. E pessoal, no final aqui ele deixa um conselho a todos vocês. Caiam de boca aí, façam o que os senhores quiserem da vida de vocês, cara. Eu não estou aqui para julgar, né? Para quem não sabe, os temas das lives também são muito livres. E o que mais aparece, os assuntos mais comentados nas nossas lives estão sendo GPs, religião e mulheres trans, cara. Parece que tem muitos homens aí perdendo esse preconceito. Não é uma coisa que eu estou muito afim, né? Eu já sempre digo isso. Para mim, talvez para eu considerar algo, ela teria que ser operada, né? Tirar os caroços, tirar tudo, né? Tirar a bingola. Mas cada um tem a sua natureza, cada um sabe o que faz da sua vida. E esse foi um belo caso onde que o cara realmente precisa rever muitos conceitos que ele tinha na vida dele se ele quiser ser mais livre, se ele quiser ser mais feliz e longe dos dogmas que o dominaram até hoje e que trouxe muita infelicidade e muita insatisfação na vida dele. É isso aí, galera. Quem quiser deixar o seu relato também, vá lá no meu Instagram, me chame aqui nos comentários mesmo. A gente combina um vídeo patrocinado, é claro. Vocês decidem se a monetização vai ficar aberta ou não. Quem quiser também, pessoal, fazer parte da comunidade do curso que o Coruja do Carvalho vende no canal dele, eu abri uma parceria com ele também, estou vendendo. O link está na descrição, lá vocês vão encontrar aulas bem reflexivas, filosofia para o homem no tempo de hoje. Tem aulas também do Nômade Kai ensinando vocês a criar uma renda sólida na internet para vocês terem mais liberdade geográfica. Tem algumas aulas também do Pleiter Points lá, o Kodama, comentando sobre a psicologia masculina nos dias de hoje, como o homem deve se portar para ter uma saúde mental de maior qualidade, seu psicólogo online. É isso daí. Fui!